Grande é o amor de Deus para com cada um de nós, e assim a gente sempre de novo vem diante do altar desse bondoso, amado e eterno Deus, com humildade, imperfeitos, cheios de pecados e falhas, buscando deste Deus perfeito a reconciliação, o amor, sua graça. Bem-vindos todos ao culto presencial. Deus abençoe a cada um que aqui está presente, todos que estão nos acompanhando na live neste momento também, certamente são hoje e sempre serão bem-vindos para este momento de culto, louvor e adoração, este em que é o último sábado, o último dia de certa forma do Pentecostes, mas hoje, claro, queremos lembrar o ano novo da igreja, por isso a gente pode dizer feliz Ano Novo. Amanhã nós teremos o primeiro domingo de Advento. Então nós estamos no primeiro fim de semana, vamos colocar assim, do Advento. Por isso temos a coroa de Advento também hoje montada. A árvore do Natal já está montada também, que nos faz lembrar o crescimento da fé, a luz de Cristo que brilha em nossos corações. E a árvore também aponta para o céu, de onde vem a manutenção, animais, plantas e, é claro, todos nós, vem de Deus, do seu amor e da sua graça. Por isso, hoje, neste primeiro culto dentro do período do Advento, período de preparação para o Natal, nós também queremos lembrar uma outra data dessa semana, quinta-feira. Muitos lembram do Black Friday, né? Última sexta do mês, fica na cabeça de todo mundo. Esse ano acho que nem promoção não tinha. Esse ano para mim o que mais ficou evidente é que a primeira Black Friday foi realizada por Cristo quando ele morreu na cruz, né? E diz: está feito, está consumado. Então ele pagou e oferece de graça seu amor, graça, perdão, vida e salvação. Isso é maravilhoso. Mas quinta-feira nós lembramos o Dia Internacional de Ação de Graças. Queremos lembrar isso também através de alguns hinos, algumas músicas que nós hoje queremos, através dessas canções, louvar a Deus. Reafirmo, bom estarmos juntos. Seguimos então nesse momento cantando: ó vinde fiéis, triunfantes, alegres. Vamos cantar com fé e devoção. Nasceu nosso rei.
meio a situações difíceis, complicadas em nossa vida, nós podemos sim ter alegria, tá? Por quê? Temos a salvação, temos a vida eterna, tá? Muito bom. Vilmar, se vocês querem sentar os 4 juntos no banco, pode sentar junto, tá? Pode botar bem pertinho, vocês convivem juntos, chama a pequena. Se ela quer ficar com o vô, pode ficar, mas se quer ficar com vocês, não precisam. Vamos esclarecer. Lá no começo da pandemia, a regra absoluta era 1,5 m longe de todo mundo, tá? Com o passar do tempo tivemos algumas flexibilizações no sentido de família pode sentar próximo junto no banco. Família que convive, mora junto debaixo do mesmo teto, convive, pode sim sentar junto, ficar bem juntinho, tá? De coração, melhor, né? A gente se sente bem, né? Na igreja precisamos disso. Reafirmando isso, disse em outro momento: criança, a princípio, ela só é de risco se ela correr e tocar em coisas e voltar para o banco de novo. Fica ali na volta, junto com os pais, avós, familiares, não tem problema, tá? Fica junto ali, está protegida, está guardada, está segura, isso é importante. O problema é muito contato com outros, ou às vezes outras crianças até mesmo, a gente não sabe. Nesse momento, todo cuidado é pouco, tá? Precisamos ter o cuidado, com certeza. Só ainda antes de darmos sequência aqui na oração inicial, todos vocês que quiserem, tanto em casa quanto quem está com o celular aqui no culto, tem acesso à internet, temos nosso Wi-Fi aí também, pode compartilhar o vídeo ao vivo agora do culto, criando uma sala de transmissão. Vocês estarão proporcionando para que vossos amigos e familiares tenham acesso também a esse momento. Fique bem tranquilo, compartilhem, depois guarde o celular, né? De boa, tá bom? Todos que puderem podem se colocar em pé. Falamos com Deus em oração, dando sequência. E esta oração hoje será a partir do Salmo 80. Leia os versículos ímpares e vocês em conjunto podem ler os versículos pares. Salmo 80, versículos 1 a 7. Todos estão convidados para acompanhar. Se o pessoal de casa também quiser acompanhar, a leitura que nós fazemos é na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou NTLH, tá bom? Em forma de oração, lemos este salmo então, introduzindo a leitura bíblica do culto. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Amado e eterno Deus, nos aproximamos diante de ti e assim realizamos este momento, este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convidamos a todos, sejam sinceros em dizer, acompanhando esta oração que segue diante de Deus: Senhor, a culpa é minha, eu pequei.
Não façam como Adão e Eva depois ou imediatamente após o pecado culparam Deus e um ao outro e a própria serpente, como tentadores, como se fossem culpados pelo erro que cada um cometeu. Cada um de nós é culpado pelo seu pecado. Por isso, queridos, digam diante de Deus com sinceridade: meu Deus, eu pequei. Peçam com fé em Cristo o perdão de todos esses pecados dos quais vocês sentem culpa e vergonha, e creiam no perdão de Deus. Este é o grande desafio, o grande motivo, o grande incentivo também de estarmos aqui em conjunto, em meio a uma pandemia, para, em comunhão, como corpo de Cristo, buscar de Cristo o perdão. Acompanhe esta oração e de Deus receba um perdão logo em seguida. Todo-Poderoso e Eterno Deus, neste momento, com humildade e sinceridade, nos aproximamos diante do Teu altar para dizer-te: a culpa é nossa pelos pecados que cometemos contra Ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Por favor, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por tudo aquilo que dissemos, fizemos ou pensamos contra o Teu ensino, a Tua palavra revelada a nós, os Teus mandamentos. Senhor, tira de nós a culpa, a tristeza, a vergonha do nosso pecado. Com o Teu Santo Espírito continua habitando profundamente em nosso ser, reprimindo a maldade que está em nós e fazendo brotar, ressurgir, aparecer diariamente e abundantemente a nova natureza. E assim, perdoados, amados, aceitos por Ti, consolados, realmente vivamos na prática a fé em Cristo, em nossas relações com as pessoas com quem nós convivemos. A Ti nos consagramos neste momento e pedimos, por favor, ajuda-nos a vivermos na Tua presença todos os dias da nossa vida, em nome de Cristo. Amém. A todos vocês que de fato sentiram e sentem vergonha por todos os pecados cometidos, desde o último momento de culto que estivemos aqui, ou no momento particular que cada um de vocês já teve com vosso Pai, vosso Deus, pergunto: vocês sentem tristeza por terem pecado? Vocês reconhecem que a culpa é de cada um? Vocês realmente creem e querem o perdão de todos esses pecados através do único meio que Deus Pai estabeleceu, Jesus Cristo? Querem que o Espírito Santo guie vossa vida para que daqui para frente vocês vivam em pensamentos, palavras e atitudes uma vida regrada e orientada pela palavra de Deus? Se assim é, cada um simplesmente pode afirmar dizendo: sim, pela graça de Deus. Diante da vossa confissão, lembrando o texto bíblico, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas ao confessarmos e crermos no perdão, Deus apaga a culpa, Ele nos purifica de toda injustiça. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor e a graça de Deus. Em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Queremos num breve momento lembrar que hoje, como estamos lembrando o primeiro fim de semana, amanhã é o primeiro domingo de Advento, fica a dica: com quem vocês convivem ou têm contato pelo WhatsApp ou pelo Zap, como dizem, digam bom dia e também digam feliz ano novo amanhã para amigos e familiares. No diálogo de vocês, digam feliz ano novo amanhã, porque amanhã começa um novo período dentro do calendário da igreja. Começa com o Advento. Primeiro domingo de Advento começa o novo ano da igreja, nos preparando para o Natal e as outras festividades no decorrer do ano seguinte, o ano que vem no caso.
Muito bem, vamos acender a primeira vela neste momento, e assim nós lembramos então que o Advento ele tem basicamente o sentido de vinda, vir, aquele que viria, veio, vem e vai vir. Vamos entender rapidinho um pouquinho melhor isso aí. O Advento lembra que no Antigo Testamento o Messias foi prometido, que um dia ele viria. No momento então em que se cumpriu a promessa, o Cristo, igual Messias, Jesus Cristo, ele veio. No tempo estabelecido por Deus, ele veio. Mas Cristo também prometeu a todos aqueles que são batizados e continuam crendo, tendo a palavra de Deus como orientação para suas vidas, ele continua vindo ao nosso encontro, pela palavra e os sacramentos, tanto no batismo quanto na Santa Ceia. Mas ele também prometeu que um dia viria novamente, para o dia do juízo final. Sabemos quando é? Não sabemos, mas sabemos que vai acontecer esse dia, da próxima vinda de Cristo para o dia do juízo final. Muito bem, Jesus Cristo, obrigado. Nós sabemos que o Cristo que foi prometido, ele viria, ele veio, ele continua vindo. Um dia ele virá de novo, para o dia do juízo final. Por isso o convite: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ao acendermos a primeira vela, lembramos a vela da profecia, a promessa da vinda do Cristo. Lembramos também que os nossos antepassados, eles esperavam a vinda do Messias. Todos aqueles que no Antigo Testamento viveram e morreram crendo nesta promessa, a exemplo de Abraão, Isaac, Jacó, estão com Deus na eternidade. Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Quem vive e parte, morre, crendo em Cristo, vai para a eternidade, para junto de Deus no céu. Por isso o incentivo e o convite para nós reconhecermos que a promessa se cumpriu, o Messias veio. Assim, iniciamos então a preparação para recebermos em nossos corações o Cristo, o nosso Salvador. Por isso o Apocalipse nós lemos: amém, vem Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Movidos e motivados, entendendo pelo menos um pouco do sentido e significado tanto do Advento, desse período, e do que representam cada uma das velas, nós vamos agora nos próximos cultos comentar as outras também. Monta a sua coroa de Advento. O círculo pode representar o amor de Deus, que não tem começo e não tem fim, quer dizer, é eterno. O laço que envolve, o laço vermelho, lembra o amor de Cristo por nós, o amor que nos envolve, o amor de Deus que nos envolve através da sua palavra, os meios da graça. As 4 velas são os 4 domingos, representados. Sempre que vocês fazem uma devoção, um momento de oração em casa, 5 minutos com Jesus, Castelo Forte, leitura de um salmo, lê um pequeno texto, 5, 10, 15 minutos, e acende naquele período uma das velas. E lembre, nós estamos na primeira semana de Advento, a partir de amanhã até sábado. No domingo que vem, a partir dali já acendemos 2 velas, até a última semana, onde acendemos as quatro durante esse período. E no dia do Natal pode ser acendida a vela do centro, a vela branca. As cores das velas poderíamos dar um sentido, mas isso é para outro momento. Se querem colocar todas elas brancas, não tem um problema. Todas elas verdes também, pode ser uma verde, branca, azul, amarela. Não, roxa, branca, verde, vermelha, amarela. Desculpa, roxa. E de preferência, se tiverem uma vela branca, coloquem no centro. Gente, eu não estou dizendo que tem que ser. Aqui nós temos as 4 vermelhas. Lembra também o amor de Cristo,
Então, independente como acharem melhor, podem fazer. Como estamos na semana em que lembramos um dia especial de agradecer, vamos dar graças a Deus. Damos graças com 2 estrofes conforme segue a projeção, né? Cantemos com fé e devoção. Graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, ó, vem cantar, louvando a Cristo Jesus o Salvador. E tu, amigo, ó, vem cantar, louvando a Cristo Jesus o Salvador. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Na nossa vida passamos sempre um belo hino de amor e gratidão. O nosso lema seja alegria do amor de Cristo em cada coração. O nosso lema seja alegria do amor de Cristo a cada coração. Procuremos sempre dar graças a Deus, agradecer, pedir, claro que sim. Peçamos, peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta do céu é aberta. Mateus 7:7. Pede. Para receber precisa pedir. Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele espera que nós peçamos, porque isso mostra que nós confiamos nele. Diante disso, primeiro Isaías 64:1-9, vamos ouvir a leitura deste texto nesse momento. Isaías 64. Sessenta e quatro, 1-9. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu, e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo.
Muito bem. Que Deus nos faça cada vez mais reconhecer a necessidade e a dependência que temos da ação dele em nossa vida. Por causa do nosso pecado, Deus muitas vezes tira sua ajuda, sua bênção sobre nós. Vamos lutar contra o pecado e vamos continuar pedindo: meu Deus, eu preciso de Ti, preciso da Tua ajuda, da Tua proteção. Fica comigo, fica conosco, não nos abandones. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 3 em diante, 3 a 9. 1 Coríntios, vamos acompanhar a leitura deste texto. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 9. Ouçamos a leitura deste texto. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito bem. Que Deus sempre nos ajude. Obrigado pelas leituras, tá? Que Deus nos ajude a realmente reconhecermos que precisamos de Cristo para sermos purificados. Queiram ser purificados, peçam para Deus: limpa o meu corpo, limpa a minha alma, limpa a minha mente, transforma a minha vida. E assim, transformados por causa de Cristo, em Cristo cantamos: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Queridos, a vida da gente não é, como se diz, um mar de rosas. Eu até diria literalmente, porque a rosa também tem seus espinhos, tá? O que quer dizer isso? Por causa do pecado nós temos dificuldades. Por que a vida não é pior? Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela presença poderosa de Deus na nossa vida. E a partir de Cristo, nós dizemos o quê? A nossa vida é maravilhosa, apesar das dificuldades, dos problemas, com Cristo, em Cristo, por causa de Cristo. Sim, nossa vida é muito boa. Vamos olhar cada vez mais a bondade de Deus em nós e através de nós, em benefício dos outros. Cantemos com fé e devoção. Graças dou por meu futuro.
quando as coisas vão bem é fácil agradecer, mas quando surge uma dificuldade, será que também é? Será que podemos? Sim. Esse hino justamente nos incentiva, nos motiva a lembrarmos o texto de Romanos 5, ser feliz, estar em paz, agradecer a Deus por ter a fé e pela fé a salvação. Mas Paulo reafirma: gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Não é simplesmente ficar feliz por estar sofrendo, apesar de que no sofrimento e na dificuldade Deus está agindo também para nos ensinar algo. Deus está colocando a mão para nos abençoar, nos fortalecer na fé em meio às dificuldades. Como o ouro e a prata são purificados pelo fogo, assim também nós somos purificados espiritualmente pelas dificuldades que nós enfrentamos, e com Cristo vencemos. Então Deus nos torna fortes. Pense nisso. Vamos à leitura do texto de Marcos 13, onde no período final do ano eclesiástico, quer dizer, os últimos fins de semana de Pentecostes, nós lembramos justamente a ação, né, de Deus na história da humanidade e no mundo, e garantindo a todo aquele que crê a ressurreição e a vida eterna no dia do juízo final. Vai acontecer, ou a morte, ou o juízo final. Um dos dois é absolutamente certo, tá? E essencialmente, o dia do juízo final virá sobre todos, vivos e mortos. Os vivos transformados serão, e os mortos vão ressuscitar. Na realidade, a ordem é: os mortos ressuscitarão e os vivos transformados serão. 1 Coríntios 15, que eu tinha dito no culto passado, incentivando vocês a fazerem a leitura. 1 Coríntios 15, Mateus 24, 25, por ali. Também o texto de 1 Tessalonicenses. Leiam a Bíblia, é maravilhoso o ensino de Deus para nós, e o que Ele revela para nós é necessário. Podendo, se coloque em pé para a leitura então de Marcos 13, 24 em diante, onde lemos: Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe, nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui trabalho entre os seus empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será de tarde, à meia-noite, de madrugada ou de manhã.
Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo a todos: fiquem vigiando. Que Deus nos abençoe e que realmente estejamos sempre alertas, vigilantes espiritualmente. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Por isso Deus nos ajuda. Deus está conosco, agindo em nós e por nós. Podem sentar. A nossa confissão de fé faremos hoje de forma cantada, nas palavras do hino que segue. Cantemos com fé e devoção. Demos sempre glória ao Deus que é Pai, Criador e mantenedor de tudo que existe no mundo, ao Filho, Jesus Cristo, que deu a vida dele e assim pagou pelo nosso resgate, Redentor, e também ao Espírito Santo, único Deus Consolador, que realmente pode tocar nossos corações e nossas mentes e nos convencer de que em Cristo somos filhos amados de um eterno, perfeito e maravilhoso Pai. E assim queremos, a partir de alguns textos, dar ênfase no que segue de 1 Coríntios 1, capítulo 1. Relembrando: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Marcos 13:13. 31. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então, vigiem, fiquem firmes na palavra de Deus para sempre. Palavra que nos revela o único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Do texto que está projetado, leio o primeiro versículo 8. Cristo vai conservá-los firmes até o fim. Cristo vai conservá-los firmes até o fim. Para que, no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Desculpados. Livres da culpa. Sem culpa. Nós estamos vivendo uma realidade, um período, uma época, eu diria, onde a galera não tem culpa. Quantos, quando a gente pergunta alguma coisa, foi você que fez? Eu não. Fogem da responsabilidade, do comprometimento diante do erro cometido. Nós estamos vivendo uma realidade bem delicada em relação ao assumir a culpa. Mas isso é privilégio só de hoje? Aonde tem irmãos, né, Michael? Jéssica também.
Sobrar para vocês, né? Quem manda sempre está perto de mim. Eu ia perguntar para a Eloá e a Isa, mas sempre, né, acaba sobrando para elas. Também tem irmãos, né, César? Fernanda. Quantos daqui? Muitos têm. Mirella, sem chance, né? Tu não vai poder viver isso. Mas até quem não tem irmãos pode passar por algo parecido. Então, mais novo, mais velho, do meio. Do meio. Esse tem canja, né? Tem vantagem dos dois lados. Se o mais novo, né, não tá, ele joga a culpa dele para o mais velho. E o mais velho vai entrar no laço, né? Se o mais velho não está por perto, provavelmente ele vai botar a culpa no mais novo, menos assumir a culpa. Eu não fiz isso. Foi o fulano de tal que fez. Hoje em dia acontece isso, de nós botarmos a culpa nos outros. Ei, Mirella, já botou a culpa no pai e na mãe que tu não fez? No gato que quebrou o vaso? Não? Nunca? Mirella, só dá risada. Não precisa confessar. Não é para confessar, que estamos ao vivo aqui também. Hein, Otília? Alguma vez, não é para responder, só pensa. Todos nós precisamos pensar sobre isso. Já aconteceu de eu e vocês botarmos a culpa do nosso erro sobre outra pessoa? Aquele negócio de quebrar, de estragar, de sei lá, aprontar alguma coisa e sair de fininho, como se não tivesse acontecido nada, como se a gente não estivesse vendo. Eu não vi, eu não sei quem fui. Há um tempo atrás se dizia até, eu não sei quem fui, né? Nós temos muita dificuldade de assumir os nossos erros, ainda mais quando é numa empresa e o nosso emprego está em jogo. Se eu deixar que o patrão culpe o outro, o meu colega de serviço, a culpa vai recair sobre ele e não sobre mim. Eu saio ileso dessa. Só que às vezes pode ter uma família aqui, né, vai passar fome, e quando o patrão descobrir, provavelmente vai colocar o cara bem direitinho para a rua. Nós temos hoje uma dificuldade para percebermos que quem faz uma coisa errada e assume o seu erro, eu diria, se não foi de propósito o erro, porque tem o detalhe de ser de propósito ainda, porque toda hora pinta e borda, faz e acontece de propósito e não está nem aí para as consequências. Isso também é um problema, com certeza. Mas o assumir o erro, olhar para o seu próprio erro, isso é uma questão de convicção e força. É muito complicado nós admitirmos o erro diante das pessoas, muito mais diante de Deus. Por mais que Deus saiba tudo, e nós sabemos que Deus sabe tudo, mesmo assim a gente quer fazer o que Adão e Eva fizeram. Adão culpou a Deus quando Deus o questionou. Eva culpou Adão, né? Ou melhor, só um pouquinho, vamos fazer direitinho, né? Adão culpou a mulher que Deus deu para ele, e a mulher culpou a serpente que enganou ela. Nem o homem, nem a mulher assumiram a própria culpa. E de lá para cá a estratégia do diabo continuou sendo a mesma: enganar a gente de tal forma que não assumamos mais as culpas, as nossas culpas. E hoje tem uma frase um pouquinho perigosa, que eu tenho meus receios e minhas preocupações. Você precisa se desculpar. Autopiedade, auto-perdão, sei lá se existe isso, mas eu tenho ouvido com muita frequência esta frase, muitas pessoas manifestando isso. Você precisa se perdoar, e aí você vai viver uma vida mais tranquila e em paz. Como é que é isso? Jesus fica onde daí? Aonde fica Jesus se eu posso me perdoar? Se eu posso me perdoar, eu não preciso de Jesus. É só assumir a culpa e determinar, me julgar pelos meus critérios, pelos critérios que eu criei. Lascou-se. Isso é diabólico.
chega a ser diabólico. Então, queridos, tenham muito cuidado. Cristo vai conservá-los firmes no quê? Na fé, até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Por quê? Só tem uma pessoa que pode desculpar ou tirar a culpa. Só tem uma pessoa que pode nos tornar amigos de Deus, porque todos nós que nascemos por causa do pecado, nascemos inimigos, distantes, desligados, afastados de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 18 em diante. Todos nós estamos e somos e vivemos afastados de Deus por causa do pecado, e o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que qualquer pessoa, o cristão quando peca, está se tornando inimigo de Deus. Ele só deixa de ser inimigo de Deus se para de pecar. E para parar de pecar, preciso lembrar de novo o texto que nós lemos lá no início. Se dissermos que não temos pecados, é 1 João capítulo 1, versículo 8 em diante. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo e fará o que prometeu. O que Deus prometeu na Bíblia? Perdoar todos os nossos pecados em Cristo. E aí vem João de uma forma maestral, inspirada pelo Espírito Santo. No capítulo 2 diz assim: meus filhinhos, olha como Deus nos chama. Ele nos ama, Ele quer que nós continuemos sendo seus filhos. Escrevo para vocês para que não pequem. Qual é o nosso desafio como cristãos? Lutar contra o pecado. Queridos, por favor, abandone o pecado, para nós sermos purificados. Nós não conseguimos ser purificados na prática do pecado. Amar o pecado, em alguns casos até dizer, eu errei, é verdade, a culpa é minha, e atrapalhar a ação do Espírito Santo para transformar a nossa vida. Se tu faz uma coisa errada, e tu continua no erro, persiste no erro, até o ditado diz, né? Errar, paciência, acontece, é humano, é da natureza humana. Agora, continuar no pecado, insistir no pecado, aí é tolice. Queridos, se vocês percebem, em cada culto, por isso a gente muitas vezes foge do culto, porque em cada culto nós somos desafiados, somos incentivados já logo no começo, a chegar diante de Deus, não do pastor, diante de Deus, e dizer, eu pequei e a culpa é minha porque eu pequei. Senhor, eu confesso para Ti, admito que eu errei, e por favor, pelo poder e a presença do Espírito Santo, transforma minha vida, me ajuda a parar de pecar. E aí que vem o grande desafio. Se eu não quero parar de pecar, não acompanho a oração que foi dita, Senhor, me ajuda a parar de pecar. Se eu quero pecar e continuar no pecado, eu estou dizendo para Deus, pode me condenar. Agora repete isso em todos os cultos. Ao invés de dizer para Deus, eu sou culpado, a pessoa pensa no seu íntimo, eu não fiz nada de errado, eu não sou culpado pelos meus pecados, eu quero continuar na prática deles contra os teus mandamentos. Porque quando o pastor anuncia a absolvição, ele diz a todos vocês que confessaram os seus pecados, creem e querem o perdão de Deus, em nome de Jesus, os teus pecados estão perdoados. Mas nas entrelinhas, por outro lado, também se diz a todos aqueles que confessaram os seus pecados, não creem, não querem o perdão de Deus em Cristo e querem continuar na vida desgarrada, longe do ensino bíblico, ao mesmo tempo também é dito, tu estás te condenando. E isso acaba nos afastando de Deus, porque de tanto a gente ouvir e dizer, ou querer mentir para Deus, não, eu vou parar de pecar, eu vou parar, e na primeira oportunidade já faz tudo errado de novo. Nós precisamos realmente, e isso se chama metanoia, conversão, transformação da mente e do coração. E a partir do momento que a mente e o coração, a nossa alma está transformada pela ação do Espírito Santo desde o batismo, nós vamos lutar
Nem sempre vamos conseguir, infelizmente, mas vamos lutar constantemente contra o pecado. E isso eu, como pastor, não tenho como ver e avaliar vocês, nem a família muitas vezes não percebe, não vê. Mas de Deus não escondemos nada. Então, queridos, olhem para a vossa vida diante de Deus em Cristo. E cuidado com aquela frasezinha: nem Jesus agradou a todos. Quem somos nós para nos comparar nesse sentido com Jesus? Nós devemos ser como Paulo: a culpa é minha, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Queridos, olhem e sejam, vivam com humildade diante de Deus, pedindo perdão, porque Deus é fiel, só Ele cumpre o que promete. Em Cristo não havia pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, a canga, o jugo, a culpa de todos os nossos pecados, quando Jesus carregou a cruz. Quando Ele carregou a cruz e morreu na cruz, Cristo pagou por todos os nossos pecados. Está feito, Deus fez por nós. E aí diz, e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todo mundo tem um Senhor na vida. O diabo é mentiroso, repito, João capítulo 8, versículo 44. O diabo é mentiroso e pai de toda mentira. Queridos, não saia da boca de vocês palavras de engano, falsidade, mentiras, de qualquer tipo, de qualquer forma. Digam a verdade, porque a verdade de Deus, em Deus, na presença de Deus, é que liberta a nossa alma. Quem é a verdade? Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. O caminho passa pela cruz, onde Ele morreu. A verdade, que todos nós somos pecadores e não conseguimos nos salvar, mas Jesus fez isso por nós, morrendo na cruz. Vida, quem crê no perdão dos pecados pela fé em Cristo, não anda jururu por aí, mas sim de cabeça erguida. Enfrentamos pandemia, dificuldades, problemas financeiros, materiais, de toda sorte, porque Deus é nosso Senhor, Deus é nosso Mestre. Nós somos sim servos de Cristo, tá? Por isso fica aí o incentivo, fica a dica de hoje: procurem sempre seguir os passos de Cristo na vida de vocês. E a partir do momento que nós, cada vez mais, temos a palavra de Deus como nosso norte, como nosso rumo, nossa orientação, apesar das dores e dificuldades que nós passarmos, sempre teremos sim o motivo e a motivação para enfrentar, suportar e superar toda e qualquer situação. Deus nos abençoe, limpe o nosso corpo e nossa alma, e peçamos e lutemos para viver purificados na presença de Deus. Foi para isso que Cristo veio, para transformar a nossa vida. É Natal, momento de transformação, de renovação, não só na limpeza da casa, na família que teoricamente vai ter dificuldade para se reunir esse ano. A Organização Mundial da Saúde parece que já andou comentando, lançando nota aí, sugerindo que as famílias não celebrem a ceia natalina, não se reúnam, não se encontrem. Isso já é um indício, já é um aviso aí do que temos pela frente aí nos próximos dias. Independente do que estabelecerem, com cuidados, com os devidos cuidados, cuidem bem da vida de vocês, indivíduo, e através de vocês cuide dos outros, porque usando, por mais que essa tranqueira seja ruim, ela faz mal para a gente, mas a máscara ajuda as outras pessoas, tá? Então a gente acaba ajudando os outros. Isso é altruísmo. Queridos, Deus proteja e guarde vocês, se cuidem mesmo, e ajude a cuidar uns aos outros, tá? Para todos nós podemos passar por esse momento único, ímpar, em todos os sentidos, né? Com respeito, responsabilidade, dedicação diante de Deus, que é o autor da vida. Ninguém vai antes nem depois do momento em que Deus
nos chamar. Para isso, o melhor lugar de estar, como terminamos o culto passado, é nas mãos de Deus. Vamos nos colocar cada vez mais na presença e nas mãos de Deus em Cristo. Amém. Também lembramos, se preparando para cantar, louvando a Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, por obrigação, mas com alegria, porque Deus ama a quem se dedica a Deus com alegria, motivado pela fé em Cristo. Quem separou a sua oferta, a traga diante do altar nesse momento. Deus abençoe o vosso ofertar. Aí onde vocês estão, a Dani vai passar o prato, fará o recolhimento, enquanto nós cantamos o hino que segue. Esse é um tempo maravilhoso, tempo santo de Natal. Cantemos com fé e devoção. Deus não muda. Por isso este tempo, este momento, este período, para sempre, é maravilhoso. É maravilhoso. Nós queremos, Dona Venilda, está com algumas situações na família, especialmente pela perda do irmão. Foi essa semana, Estava internado 27 dias. Como é o nome dele? Venildo. Então nós oramos. Era teu irmão gêmeo? Isto, irmão gêmeo, faleceu por problemas de saúde aí. Deus abençoe e console a ti, toda a tua família, nesse momento de luto, dor, perda, tristeza, despedida, Também nós pedimos, Valdir, Valdir que fará exames esta semana, em quarta-feira. Tem problemas cardíacos, então que também Deus abençoe, enfim, tanto exames quanto o tratamento que tem que ser feito. Dona Ema passou por alguns piripaques aí nos últimos dias, problemas respiratórios, pulmonares. Deus abençoe a sua recuperação. Queremos, junto com a Mirela, também agradecer a Deus pela recuperação da avó, Presente maravilhoso que Deus nos deu ontem, hoje, nesses dias aí, pelo menos 15 milímetros em torno disso, aqui em São Miguel. Chuva, plantas, animais e nós, seres humanos, carentes e necessitados deste maravilhoso líquido precioso, a água. Vamos pedir também que Deus continue regando a terra. Lembramos hoje também, só não sei se é hoje, não anotei quando,
O Aldo e a Clarice Castanha estão completando neste ano 24 anos no santo estado matrimonial. Então vamos aí também orar a Deus agradecendo por este privilégio, esta bênção aí, 24 anos de casamento. Seria isto? Como é que é? Marivete. Fortes, né? Mãe de quem? Andriele. Mãe da Andriele, então. Marivete, lembre de colocar em vossas orações também. Eu gostaria de aqui também incluir, não sei ainda a causa da morte, mas um colega emérito, pastor da nossa igreja, Horst Kuhnbecker, faleceu no dia de hoje, e sua esposa faleceu anteontem, 25. Quarta-feira. Então, um casal idoso, né? Não sabemos ainda ao certo qual foi a causa. Enfim, isso não vem ao caso também, mas o casal faleceu próximo, poucas horas, dias de diferença apenas. Né? Horst Kuhnbecker, pastor na Porto Alegre, Grande Porto Alegre, estava morando em São Leopoldo agora. Sendo isso, podendo então se coloque em pé e falamos com Deus em oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nos aproximamos teu altar neste momento, pedindo que tu continues olhando por cada um de nós, especialmente nos dando tudo aquilo que é necessário para vivermos uma vida tranquila, uma vida feliz na tua presença, apesar das dificuldades que nós temos, apesar deste período cruel que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Senhor, sabemos que o pior vírus não é o coronavírus, mas sim o pecado. O pecado que estraga a nossa relação contigo, nossa comunhão contigo, estraga o nosso íntimo, nosso interior, nosso corpo, nossa mente, o nosso ser é estragado pelo pecado, por causa da natureza humana, que nós herdamos ao nascermos, e também nossa relação com o nosso próximo é estragada pelo pecado. Este mundo está em declínio por causa do pecado, mas tu és o Deus Todo-Poderoso, criaste lá no começo de forma perfeita e virás no tempo estabelecido por ti para renovar, transformar, fazer novos os céus e a terra. Nas tuas mãos nos entregamos, porque sabemos que é o melhor lugar de estarmos, pois contigo na tua presença estamos protegidos e guardados, e assim, Senhor, nós continuamos vivos por toda a eternidade. Junto com a Venilda e demais familiares, louvamos o teu santo nome pelo tempo de vida que o seu Venildo teve junto de seus familiares e amigos. Diante da sua partida, de sua morte, pedimos que o Senhor console todos enlutados, amigos e familiares. Vem, Senhor, preencher o vazio que fica com a presença de Cristo. Pelo Valdir pedimos por exames e pelo tratamento subsequente que ele está fazendo também em relação ao problema cardíaco que ele tem. Muito obrigado pela recuperação da dona Emma, que esteve enferma, acamada e hospitalizada. Louvamos o teu santo nome por teres concedido a graça da cura a esta tua serva. Senhor, assim também pedimos por todos nossos amigos e familiares que estão passando por um momento muito delicado, problemas de saúde, problemas de relacionamentos familiares, problemas conjugais. Por favor, vem com teu poder, vem pela presença do teu Santo Espírito, dá-nos sabedoria, dá-nos força, entendimento, calma, mansidão, assim como fomos e somos amados e perdoados, consolados por ti. Ajuda-nos a amarmos, perdoarmos e consolarmos todas as pessoas com quem nós convivemos. Muito obrigado pela chuva maravilhosa que regou a terra, e assim, Senhor, pedimos
continua enviando a chuva para regar a terra, as plantas, os animais e termos água para tomar e as demais necessidades fisiológicas. Senhor, junto com a Clarice e o Aldo Castanha, louvamos o teu santo nome por eles completarem 24 anos no santo estado matrimonial. Obrigado, Senhor, e abençoa eles e a todos nós também. Senhor, pedimos pela recuperação da tua serva Marivete, faça, Senhor, para que ela, junto de sua família, também com a Andriele, se recupere bem, não fique sequelas e esteja completamente restaurada física e espiritualmente na tua presença. Senhor, abençoa nossas ofertas que trazemos diante do teu altar, que sempre o Senhor nos deu o necessário para vivermos uma vida tranquila e feliz. Neste momento, em preparação à Santa Ceia, falamos em conjunto contigo dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter ceado, Cristo tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha, diz Cristo. Deus abençoe vossa participação na ceia do Senhor. Podem sentar. Como estamos fazendo nos últimos encontros, todos vocês que irão participar logo em seguida podem se colocar em pé, estender a mão, porque passaremos com o álcool, aplicaremos um pouquinho de álcool nas suas mãos para que vocês possam se higienizar, né? E termos da melhor forma o máximo de proteção e cuidado possível diante da situação que estamos vivendo atualmente, tá bom? Começamos então aqui pela frente, meu lado direito, indo ao fundo, depois retornando até a frente e seguindo depois assim em zigue-zague até o fim. Deus abençoe a todos. Os auxiliares podem vir à frente, por favor, e todos nós nos preparamos então. Vamos acompanhar uma canção, pode passar uma projeção. Segue então, aumenta um pouquinho o volume. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, meu Deus, tal qual bom olheiro. Molda-me, transforma-me, faz-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, ser guiado pelo Espírito e refletir ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, Senhor.
refletir ao mundo teu amor. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti. Como está o corpo de Cristo dado para o perdão dos teus pecados. Como consta o corpo de Cristo dado para o perdão dos teus pecados. Já vem perto o Natal, quero ver-te bem
dos santos, na mais humilde vera adoração. Eu cantarei eternamente a mim. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente a mim. Grandioso és tu, grandioso és tu. Só volta a projeção. É de verdade isso que vocês acabaram de cantar? Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão celeste, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e verdadeira adoração. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Desejo de coração estar na presença de Deus. Para isso Ele nos enviou Cristo. Vivam em Cristo, com Cristo e levando Cristo para todas as pessoas. Assim, Cristo estará garantindo para nós a porta ou as portas da mansão celeste abertas. Todos que puderem podem se colocar em pé. Queremos lembrar que todas as vezes que nós comemos deste pão ou bebemos deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos então dar graças, momento de ação de graças a Deus, em oração conforme segue. Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas, por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Cuide e proteja todos nós, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Deus que abençoou Abraão, Isaque e Jacó, ainda é o mesmo Deus, e suas misericórdias não têm fim, continuam para sempre. Com as mesmas palavras que Deus ordenou ao sacerdote Arão abençoar o povo de Israel, eu quero compartilhar esta bênção de Deus com todos vocês neste momento, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Reafirmamos brevemente, teremos no próximo sábado, 15 horas, o culto, e à noite também às 19 horas, culto presencial e a live, todo sábado de noite. No outro fim de semana, dia 12, ainda não está confirmado o culto à tarde, porque no dia 12 teremos à noite a nossa assembleia de eleição da próxima diretoria, onde convidamos a todos para fazerem parte. Nós estamos num grupo reduzido este ano. Primeira convocação tem que ser maioria, segunda convocação será com os presentes à assembleia naquele dia. A diretoria sempre fica encarregada de fazer uma chapa, mas todos os membros são motivados, incentivados a também montarem uma outra chapa. Porque se tiver só uma apresentada pela diretoria, chega na hora, faz a votação, está resolvido. Só levantar a mão. Agora, se temos duas chapas, fica até um pouquinho mais emocionante. Por favor, quando os membros se reúnem e montam uma outra chapa, não estão concorrendo com a diretoria, ou a chapa da diretoria. Nós derrubamos a diretoria. Não existe isso, por favor. E não pode acontecer se alguém tem isso no coração. Não estamos numa disputa para mostrar quem é mais ou melhor ou menor, não tem isso no reino de Deus. Nos reunimos para trabalhar, para servir ao nosso bom Deus, tá? Dia 12 à noite, então, assembleia da nossa congregação
com eleições. Muito obrigado, grupo, que se reuniu uns minutos antes do culto. Show, muito bom, muito obrigado. Meninas que ajudaram na projeção e todos os demais que ajudaram na organização e condução desse momento de culto. Bom vê-los, queridos que nos acompanham também através do Face e futuramente no YouTube, que também publicamos lá. Se alguém quiser acessar o YouTube para assistir na TV maior ou compartilhar com alguém, pode assim fazê-lo. Mais adiante nós também publicamos e compartilhamos o link. Está lá, pode só botar Paz SMO no YouTube, já vai aparecer a foto da nossa igreja. Só clicar lá, tem um monte de material, estudo bíblico, live da juventude e os cultos. Deus abençoe, ilumine e guarde a todos. Dizemos assim, daqui um tchau, se cuidem, ótima semana e vida que segue. Lembrando que amanhã às 19 horas, juventude, início do ensaio do programa de Natal. Amanhã, 19 horas. É um programa todo diferente. Vai ter que ser diferente este ano. Valeu, gente. Boa noite a todos.